Então você tem esse embate aí. O Flávio Bolsonaro, ele sai de um piso que é o piso de resíduo, vamos dizer assim, da família. Ele não é o pai, não tem o mesmo carisma do pai, não tem o mesmo histórico de 30 anos de Congresso Nacional que tinha o pai, não teve. Claro que teve como deputado estadual que virou senador, mas não teve como pai essa vantagem de ter sido eleito presidente num momento de confluência de vários outros fatores, a despeito do histórico da própria família, né? Mas era um momento de combate à corrupção petista, era um momento de crise econômica do governo Dilma, era um momento de manifestação de rua. Então, o Lula, ele ocupou o campo da esquerda de uma maneira, não surgiu outras lideranças, tem várias possibilidades no campo da direita, da suposta direita e eventualmente da direita, que está muito pulverizada em razão dessas tretas, em razão de ser refém de um sujeito que está preso. Então você tem pouca gente contestando ao longo dos últimos anos essa família, de modo que os governadores não batem de frente, ficam esperando cair de Maduro a candidatura do Flávio. O Tarcísio tem uma reeleição, né, muito quase garantida, né? Não vou dizer garantida, mas é um forte candidato para a reeleição em São Paulo, fica ali esperando para ver se o Flávio vai desistir, se alguma coisa vai fazer ele desistir. Ele está perambulando aí nos gabinetes, nos escritórios, conversando com empresários e tal, tentando conseguir apoio. A maioria tem restrições a ele, porque sabe que a família é aloprada, sabe que o pai está preso, sabe que ele vai se preocupar muito menos com o país do que em salvar a família, que é o que eles fazem há 7 anos agora. Mas ainda tem gente que cai. Então, pode ser que ele não consiga apoio suficiente e tal, mas não está muito claro não se eles vão desistir, né? Muita gente fala, isso aí e tal, mas, e assim, tem gente que fala assim, o sistema vai agir para impedir a candidatura, etc. Mas tem setores do sistema que acham bom que tem um candidato fraco e que o Lula fique e que garanta a República do Escambo sendo continuada, né? Então, assim, não é uma coisa tão certa, você tem ainda algumas incógnitas aí nesse campo. E aí você tem outros candidatos nesse campo antipetista, né? Então, o Tarcísio ele não vai bater de frente com o Flávio. Então precisa acontecer alguma pressão em cima do Flávio, o Flávio desistir, aí vai ter uma negociação entre eles e tal, para o Tarcísio entrar, que é uma hipótese que já está sendo diminuída e tal. O próprio Ciro Nogueira falou outro dia que já não acredita, não que o Ciro Nogueira seja parando para qualquer coisa. Aí cresce o nome do Ratinho Júnior, né? Governador também, lá da região sul do país, né? E que corre por fora, porque é do PSD do Gilberto Kassab. Gilberto Kassab é esse articulador, né, que é ligado ao Tarcísio, na esfera federal é ligado ao Lula, é centrão, né? Bota cada pé numa canoa e tem ali uma segunda opção, que pode se juntar com algum outro governador, como o Romeu Zema, como outro. E o Ronaldo Caiado por fora. Assim, o Ronaldo Caiado foi candidato em 1989, então ele já era de uma direita, porque assim, tem muitas variações, né? Você tá lá no interior do Brasil, é aquela coisa mais ligada ao agronegócio e tal. Nada é necessariamente todo aquele ideário da direita, mas já era um cara que estava à direita do PT lá na década de 80, né? Muito antes da ascensão da família Bolsonaro no cenário político nacional. Então, eles têm um pouco mais de autoridade para falar em, vamos dizer assim, em antipetismo à direita, né? E aí você tem agora o MBL, que virou o Partido Missão, que está fazendo muito sucesso com determinados segmentos da juventude, ali 16 a 24 anos, né? Apareceu até em segundo numa pesquisa nessa faixa etária, que tem um engajamento de rede social, tem uma comunidade. Eles estão criando uma comunidade dentro de determinados princípios, valores, posições políticas, ideológicas, inclusive, que pode ser uma coisa de longo prazo a ser criada por essa geração, não necessariamente com resultado eleitoral tão imediato, mas o Renan Santos é esse candidato que está buscando. O Kim Kataguiri é um deputado federal que atua de uma maneira incisiva, com muito mais coerência do que a família Bolsonaro no Congresso Nacional, que aponta a sujeira bolsonarista, a sujeira lulista, mas obviamente eles também se envolvem em um monte de treta, tem uma linguagem mais jovem,
e mais beligerante, que pode gerar engajamento por um lado, gerar afastamento e repúdio por outro, às vezes numa empolgação prega uma coisa, de que a militância tem que ser assim, como as outras são também e tal, e isso gera crítica nas redes sociais, você tem lá um monte de embates agora, Nando Moura, outros influenciadores aí que criticam muito e tal. E então, mas é um discurso, vamos dizer assim, que está fora dessa polarização bolsonarismo e lulismo. E o ideal, para você ter um quadro mais completo, estou dizendo assim, de defesa de determinado segmento, mas o quadro eleitoral ele tem que ser um pouco mais completo. Né? O brasileiro tem que ter opção. Opção para ele escolher qual que é mais do agrado dele. Então você precisava ter mais candidaturas diferenciadas no campo à direita e mais candidaturas diferenciadas no campo à esquerda e candidaturas ao centro, como um Eduardo Leite, como uma figura assim. Você vê que até o Aldo Rebelo está agora, né? Que era um cara que tinha um vínculo com a esquerda, que adotou um discurso agora mais crítico ao STF, nessa questão do golpe também e tal. Tem um aceno ali para um vice que foi ligado até ao bolsonarismo. Enfim, uma figura diferente. Né? Então você tem ainda uma incerteza aí sobre quais serão as candidaturas diferentes, mas dificilmente você vai ter muita diferença em relação ao lulismo e Bolsonaro. Você tem as candidaturas satélites, né? Aquela pessoa que está esperando só, está fazendo ali um apoio no primeiro turno para depois se juntar no segundo turno, ou outras candidaturas, como o PSOL sempre faz, né? No campo da esquerda com o PT, e outras candidaturas nesse campo antipetista que estão esperando a candidatura do Flávio cair e, eventualmente, cair até por índice. Né? Se eles conseguirem se sobrepor aí no primeiro turno, aí vão para o segundo e aí conseguem reunir o apoio do resto. Né? Então, muita gente que não bate de frente até para conseguir um eventual apoio no segundo turno. Pois é, imagina um segundo turno que não tem o Flávio Bolsonaro. Aí vai ter uma reviravolta. Pois né? Cara, imagina. Mas você vê, cara, eu fui traçar o cenário, que é o cenário mais político eleitoral, e pouco, né? A gente aborda algumas questões, claro, mas são poucos projetos de país. Qual é o projeto de país? Fala, o Lula tem um projeto de poder, ele vai usar isso, né? Para passar uma mensagem assim, mas não é isso que ele é exatamente, o Bolsonaro vai usar isso e tal. Então você não tem, assim como uma candidatura do Renan Santos ou de alguém mais jovem, menos ligado e tal, você também não tem, por outro lado, um histórico de experiência administrativa no Estado, no sentido de já ter sido prefeito, já ter sido governador. Então, assim, não é uma corrida eleitoral em que você tem várias pessoas, vamos dizer assim, com um histórico já bastante consolidado de realizações positivas, né, que sejam um legado inquestionável para o Brasil. Assim. Em geral, você tem pessoas ligadas a muita sujeira. Muito triste, muito triste. Tem mais aí, Vitão? Então dá-lhe. Curioso profissional mandou uma mensagem pelo Pix. Boa noite, amigos. Queria tirar uma dúvida. Pro Felipe, quais os pontos positivos e negativos da esquerda e da direita? Falando por cima mesmo. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.